Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito especial aqui e vai passando um carro de som ali, porque sempre que eu começo a gravar, alguma coisa acontece. Olá, Olá, preciosidades! Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu trouxe um tema que eu não tinha falado ainda aqui com vocês sobre esse tema detalhadamente. Eu já falei por cima, mas essa semana eu senti de trazer esse tema e falar um pouco com vocês sobre esse tema, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o dia de sábado, o porquê eu guardo o dia de sábado, mesmo eu estando pessoal, mesmo eu sendo uma pessoa do segmento pentecostal, pois eu acredito no avivamento do Espírito Santo, eu sou uma pessoa guardadora do sábado, porque o sábado ele não foi feito apenas para uma denominação. O sábado ele foi feito para o homem, assim como a Bíblia fala. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, e nós vamos ver esse texto dentro da Bíblia. Então, se alguém falar, não, o sábado é daquela religião, o sábado é daquela outra religião, vocês podem falar, não, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E quando a Bíblia fala homem, ele quer dizer homem e mulher, tá certo? E eu vou explicar para vocês, dentro da Bíblia, o porquê que eu guardo o sábado, certo? Então vamos lá pro vídeo. Pessoal, aqui no livro de Gênesis, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, para vocês acompanharem o texto bíblico e vocês terem certeza. Pessoal, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês para vocês acompanharem o texto bíblico e vocês observarem que não são as minhas palavras, e sim a palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos ler o primeiro verso no livro de Gênesis, o capítulo é o 2, o verso é o 2 ao 3, que diz o seguinte. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Pessoal, aqui nesse verso, ele vem trazer o sábado bem antes da criação dos mandamentos. Então nós entendemos assim, que o sábado foi uma instituição divina, mesmo antes da criação da lei dos 10 mandamentos, né, física, dado ao homem. Por quê? Porque aqui Deus havia terminado a sua obra como Criador. E a Bíblia que fala que quando Deus terminou a sua obra, ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito como Criador. O texto bíblico aqui fala que Deus terminou toda a sua obra no 7º dia, e nesse dia ele descansou e abençoou o dia de sábado e santificou. Então, o Senhor fez 3 coisas nesse dia. Ele abençoou, ele descansou e ele santificou. Então, esse dia em especial, o Senhor, Então, o Senhor Deus, ele fez essas 3 coisas no dia de sábado.
Ele santificou Ele santificou, gente, não é porque é um dia santo. Nós não adoramos o dia de sábado, nós adoramos o dono do sábado. Quem criou o sábado? Então, muitas pessoas confundem. O sábado é um dia santo. Não, o sábado é um dia santificado por Deus porque ele é um dia separado. É um dia diferenciado para o homem. O Senhor Deus sempre requer uma fidelidade de tudo aquilo que ele nos dá. E com relação aos dias da semana também não é diferente. O Senhor ele deu 6 dias para a gente fazer todas as nossas atividades. E o sétimo dia ele deu, e o sétimo dia Deus instituiu ele para o nosso descanso, porque a gente trabalha a semana inteira, a gente precisaria de um dia para descansar. E é interessante que nesse dia o próprio Deus descansou. E você pode perguntar, mas pastora Célia, mas Deus cansa? E eu respondo para vocês, gente, Deus não cansa, mas ele é um Deus que ele dá exemplo, ele é um pai que dá exemplo, para que os seus filhos pudessem também fazer aquilo que ele estava fazendo. Então o sábado ele foi instituído por Deus na criação. O sábado é um dia especial, um dia diferenciado, um dia que nós devemos... E eu vou falar um pouquinho sobre o sábado aqui ao longo desse estudo que nós vamos fazer hoje. Nós vamos agora ler no livro de Êxodo, o capítulo 20 e o verso... Nós vamos ler agora no livro de Êxodo, capítulo 20 e o verso 8, que já é no período de Moisés, que Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, e dentre os mandamentos tinha o mandamento do sábado, né? Que Deus estava ali trazendo à nação de Israel. Vamos ver? Livro de Êxodo, capítulo 20 e o verso 8. Acompanhem na Bíblia de vocês, pois todas as Bíblias são iguais. Bom, aqui Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E dentre os mandamentos, havia o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado, que fala assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nem o forasteiro. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gente, aqui está claro que o dia de sábado não é um dia normal, que é um dia separado por Deus, ou seja, um dia santificado por Deus. Aqui, nesse mandamento, Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado, porque o povo de Israel já estava esquecido. O povo de Israel passou muito tempo escravizado no Egito e havia esquecido de muitas coisas, né, que Deus havia instituído, dentre elas o sábado. E Deus falou: lembra-te do dia de sábado para santificar. E ele falou: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porém, no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Aí ele ainda diz: nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E aqui o Senhor, ele lembra. Vocês lembram que eu fiz o céu, a terra, criei todas as coisas? E no 7º dia eu descansei? E aqui ele fala: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o 7º dia é um dia de Deus. É um dia separado para Deus. Gente, eu não quero aqui julgar as religiões que não guardam o sábado. Eu não quero aqui julgar ninguém. Mas eu quero falar aqui para vocês que o sábado ele foi instituído por Deus. E que guardar o sábado seria um dever de todos os homens, né? Porque o sábado ele foi feito por homem. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado.
O sábado foi instituído por causa do homem. Nós vamos ver esse verso aqui que fala isso. Então, o sábado, ele é um dia para ser diferenciado. É um dia para ser separado. E vocês podem falar assim, mas Célia, como eu posso guardar o sábado sendo que eu vivo em um mundo tão capitalista, tão cheio de correrias? Tão difícil, né, de estar guardando o sábado. E eu posso falar para vocês que o sábado, ele não é uma coisa penosa, uma coisa pesada na nossa vida. Eu sou uma testemunha que é possível sim guardar o sábado e ser fiel a Deus e também ser uma boa pessoa, um bom empregado dentro da empresa, um bom estudante, sem estar estudando no sábado. Olha, eu fiz minha faculdade inteira, como eu contei aqui pra vocês, e eu nunca estudei no dia de sábado, porque na verdade, o sábado pra mim começa na sexta-feira ao pôr do sol, porque a Bíblia fala porque a Bíblia relata que de um pôr do sol a outro pôr do sol vem um outro dia. Então o sábado pra mim começa no pôr do sol da sexta-feira. E todos os dias que tinha a aula na sexta-feira eu perdia, porém eu pagava em um outro dia da semana, em um outro horário. E isso me abençoou muito, porque quando eu passei no concurso público, eu precisei de boas notas e de ser uma aluna assídua. E eu era uma aluna assídua porque eu não folgava no sábado. E agora que eu trabalho como professora, a mesma coisa eu faço dentro da empresa que eu trabalho. Eu trabalho e no dia de sábado, aquela aula que eu não dei no sábado, eu pago em um outro dia da semana. E isso, gente, tem me abençoado muito, essa fidelidade que eu tenho para com Deus, pois no dia de sábado eu tiro para Deus. E vocês podem perguntar, Célia, como fazer do sábado um dia maravilhoso e não um dia desagradável? E eu falo para vocês que o próprio Jesus falou, ora, é lícito fazer bem aos sábados. E tem aquela passagem que fala que se por acaso um animal cair em um buraco, a gente não vai fazer todo esforço para tirar aquele animal de dentro daquele buraco? Quanto mais a uma pessoa, a gente não vai fazer o bem para aquela pessoa? Então, no sábado é o dia de fazer bem ao próximo. É claro que todos os dias da semana, tem pessoas que falam, não, Célia, mas todos os dias da semana é dia de fazer bem. Sim, mas no sábado é o dia também de estar fazendo bem às outras pessoas. Então, se eu evito de estar comprando no sábado, mas se há alguém que necessita que eu compre algo para ela no sábado, que eu faça uma doação de uma cesta básica ou de um remédio, isso eu vou fazer, pois eu estou praticando bem para com aquela pessoa. Ora, é lícito fazer bem aos sábados. E era isso que os fariseus não entendiam. Eles falavam que Deus, os fariseus falavam que Jesus estava transgredindo o sábado. E na verdade não era. Jesus veio trazer que o sábado era um dia de ajudar, de curar enfermos, de orar por pessoas que estão oprimidas pelo inimigo, de fazer a boa obra, né? De ajudar as pessoas, de ficar com a nossa família, de confraternizar, de tirar tempo para ficar com os nossos filhos. A vida é tão corrida. Por que não tirar o dia de sábado para estar com os filhos, para ir no campo, passear, para levar as crianças, para sair, para se deleitar no Senhor, para fazer a obra de Deus? Todos os dias podemos fazer isso? Sim, mas tem pessoas que trabalham a semana inteira e tem que ter um dia de descanso. Então, o sábado ele ficou para fazer a obra do Senhor. E essa obra inclui fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem aos necessitados, fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas. Eu poderia aqui detalhar para vocês várias coisas que eu já passei na minha vida com relação ao sábado, mas ficaria um vídeo muito grande. Eu posso fazer outros vídeos falando de experiências, como o meu primeiro vestibular, que eu fiquei confinada em uma sala. E para a glória de Deus, nós aqui fomos os primeiros adventistas. E para a glória de Deus, a gente levantou a bandeira, né,
as provas do vestibular não caem no sábado, e graças a Deus hoje no Brasil não é, mas começamos aqui. Mas tudo começou aqui com uma simples petição que nós fizemos, e tudo para a glória do nosso Deus. Não quero falar que sou melhor do que nenhum cristão de nenhuma outra igreja que não guarda o sábado. Quero aqui falar que o sábado, ele é um dia que eu ofereço a Deus. Agora, se tem pessoas que não querem, mas não quero aqui fazer julgamento com pessoas que não observam o dia de sábado e não tiram o dia de sábado como um dia especial, como um dia para Deus. No tempo do povo de Israel, eles queriam guardar o sábado, no tempo do povo de Israel, eles tinham muito temor em estar quebrando o mandamento do sábado. E por conta disso, eles começaram a criar várias leis ao redor dessa lei de Deus do sábado. Então, eles começaram a falar que no dia de sábado não poderia cuspir no chão, pois poderia nascer uma semente e ali você estava arando a terra, né? Você estava plantando. Eles falavam que não podia caminhar tantos quilômetros, pois quem caminhasse tantos quilômetros estaria transgredindo o sábado. E esse fardo da lei que foi criado porque eles tinham temor de quebrar o dia de sábado, deixou o dia de sábado um dia enfadonho, um dia que as pessoas não tinham prazer. E Jesus veio tirar esse fardo da lei. Muitas pessoas falam que Jesus veio abolir a lei. E o próprio Jesus fala na sua palavra que ele não veio abolir a lei, e sim que ele veio cumprir. Então Jesus, ele cumpriu a lei, ele não aboliu a lei. A lei não era uma lei de Moisés, como as pessoas falam. É a lei de Deus. A lei sempre foi de Deus. E Moisés trouxe a lei ao povo, porque Moisés ali estava sendo intermediário entre Deus e o povo. Então, as pessoas começavam a falar da lei de Moisés, mas na verdade é a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é os 10 mandamentos. Muitas pessoas falam assim, não, mas os 10 mandamentos foram invalidados, eles não servem mais. Foram cravados na cruz, já foi cumprido na cruz. Quando, na verdade, gente, os mandamentos são eternos. A palavra de Deus, ela é eterna, ela não volta atrás. Então, a palavra de Deus não foi cravada na cruz, a palavra de Deus não foi cravada na cruz, não foi cumprida na cruz. A palavra de Deus, ela não foi revogada, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A Bíblia fala que é eterna. Porém, Jesus, ele veio trazer o resumo da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele ainda fortaleceu essa lei, amai uns aos outros como eu amei a minha igreja e dei a vida por ela. Então, vocês entendem que é um resumo dos mandamentos e não uma anulação dos mandamentos, porque se a gente for ver, quem ama a Deus não vai adorar outro Deus. Não vai ter outro Deus, vai adorar apenas Deus. Quem ama a Deus vai fazer tudo para agradar a Deus. Quem ama o próximo não vai mentir. Quem ama a Deus não vai mentir, não vai roubar, porque quer agradar a Deus. Quem ama o próximo não vai falar mal do próximo, não vai levantar falso testemunho contra o seu próximo, que está dentro dos mandamentos. Não vai adulterar, né? Porque está traindo. Não vai matar, não vai furtar algo do seu próximo porque ama. Então, as pessoas não entendem que os mandamentos, eles continuaram, gente. Só foi um resumo. Jesus, ele era muito sábio. Ele falou ali do resumo da lei. Porque quem ama não vai fazer essas coisas. Ou vai? Será que se a lei fosse cravada na cruz, já fosse cumprida, e nós não precisássemos mais fazer nada, mas hoje, e não precisássemos mais fazer nada, hoje em dia seria, né? Não seria pecado matar, não seria pecado roubar, não seria pecado adulterar, nem falar mal, nem levantar falso testemunho, porque os mandamentos já tinham sido cravados.
mas a gente vê que a lei ela não foi invalidada. E muitas pessoas falam, não, mas o sábado sim foi invalidado, quer dizer que agora sim o sábado foi invalidado. Ah, quer dizer que agora o sábado foi invalidado, o sábado foi anulado. Quando na verdade, não, a lei de Deus, ela continua íntegra, intacta e não foi tirado nenhum i e nenhum tio da lei de Deus. Apenas o fardo que o próprio homem colocou dentro da lei. A gente também não pode ser pessoas legalistas, sabe? Pessoas que oprimam os outros. A lei, ela foi dada por amor, para que o homem tivesse vida e vida em abundância. Os mandamentos eles trazem promessa, né? Porém, nós obedecemos a lei de Deus por amor a Deus e não por obrigação. Deus não quer nada por obrigação, tudo é por amor. E se a gente ama Deus, a gente vai observar os seus mandamentos. Aqui no livro de Marcos, o capítulo 2 e o verso 27 diz o seguinte: o sábado fala sobre aquele verso que eu falei desde o começo do vídeo. Diz assim: o sábado, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa é a passagem que fala que Jesus é o Senhor do sábado. Então, o sábado, ele foi feito por causa do homem. Nós necessitamos descansar. Deus, ele não precisa descansar. O sábado também não precisa descansar. Quem cansa somos nós. Então, nós precisamos do sábado. Então, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esse verso, ele é muito claro em falar que nós precisamos de um dia de descanso. Nós não somos uma máquina que não descansa. Até mesmo as máquinas, né, elas descansam. Ali o celular ele descarrega, precisa depois a gente carregar. Então, até mesmo os aparelhos, eles chegam a um ponto que eles precisam recarregar as baterias. Quanto mais nós, seres humanos, nós precisamos também de descanso. Então, o sábado foi feito com o intuito de a gente descansar, a gente relembrar de Deus, a gente lembrar de Deus, da criação, de tudo aquilo que Ele faz por nós, ser um dia em que nós estejamos valorizando a nossa família, que nós estejamos fazendo bem para o próximo, que nós estejamos apregoando a palavra, que nós estejamos descansando. Enfim, é um dia que nós devemos fazer o bem, é um dia que nós devemos tirar para lembrar do Criador, descansar, ir por um lugar tranquilo, né? Então, esse dia é o dia de descanso. Gente, essa passagem aqui que fala que Jesus é o Senhor do sábado, nos conta a história que Jesus estava passando em uma seara com os seus discípulos e lá eles tiveram fome e eles entraram nessa seara e eles começaram a colher para se alimentar, né? E eles colhiam espigas para se alimentar. E os fariseus, eles não perdiam tempo para estar acusando Jesus. E aí Jesus foi e falou para eles: E os fariseus logo acusando Jesus com os seus discípulos, falou: e é lícito fazer isso ao sábado? E Jesus falou: não viu Davi? Davi estava com fome. Ele entrou no templo e comeu os pães. Davi entrou no templo do sacerdote Abiatar e comeu os pães. Da propiciação, o qual não era lícito, mas Davi estava com fome. Gente, aqui Davi estava quebrando uma lei, né? Porque não era lícito comer os pães e ali poderia ser considerado um roubo estar comendo aqueles pães que não era lícito ser comido. E o Senhor falou: olha, ele comeu, ele teve fome. Aqui também foi a mesma coisa. Nessa situação foi a mesma coisa. Ali eles estavam se alimentando, eles estavam colhendo aquelas espigas para se alimentar, pois eles estavam com fome.
Essa é a verdadeira sabedoria que nós temos que ter para não andar julgando as outras pessoas, pois é lícito fazer o bem. Eles não estavam ali transgredindo o sábado, mas estavam colhendo para se alimentar. É aquela questão, gente, que se vai existir pode existir na nossa vida um tempo em que uma lei ela bate de frente com outra lei. Ela bate de frente com outra lei. E aí a gente vai pesar o que vai agradar mais a Deus. Pode acontecer isso? Pode sim. Até como prova para nós mesmos saber quem somos nós. E não para Deus saber, porque Deus já sabe. Quando Deus pediu para Abraão subir ao monte e sacrificar o seu filho, ali para os homens, para nós, seria uma quebra da lei de Deus, pois Deus pediu para ele sacrificar o próprio filho, seria matar, sendo que a lei de Deus é não matar. Mas ali Abraão pesou o que era mais importante. O amor a Deus sobre todas as coisas ou sacrificar o seu filho. E ele preferiu amar a Deus sobre todas as coisas. A mesma coisa vai acontecer conosco. Muitas vezes você pode passar na rua e ter um mendigo morrendo de fome. E ali você vai pesar. Será que eu devo comprar alimento para esse mendigo? Ou será que eu devo? Ou será que não porque é sábado? E aí você vai pesar o amor ao próximo. E ali você vai saciar a fome do próximo e você não vai estar quebrando o sábado. Porque você está fazendo aquilo que é peso maior para Deus. Você não vai estar quebrando a lei, nem invalidando a lei. A mesma coisa se entrar um bandido na sua casa e estiver matando a sua filha e em legítima defesa você atirar no bandido e ele morre. Ali você matou, mas você teria ali 2 pesos. Você poderia deixar o bandido matar a sua filha ou você poderia salvar a vida da sua filha. E ali Deus ele vai pesar o que é mais forte. O julgamento vem de Deus e não do homem. Então a gente pode entrar em confronto uma vez. Claro que nunca queremos passar por essas situações, jamais. Mas pode acontecer. E quando acontecer isso, nós não estaremos quebrando a lei, porque nós estamos obedecendo a Deus, fazendo a lei maior que a lei do amor. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu quero falar? Esse verso expressa isso. Eles estavam com fome ali. Era dia de sábado, mas eles entraram ali na seara e pegaram espigas. As espigas tinha o dono do terreno, mas eles estavam com fome. Ali os fariseus estavam julgando Jesus, que ele estava, além de quebrando o sábado, os fariseus estavam pensando que Jesus, além de quebrar o sábado, estava roubando com seus discípulos. Quando na verdade não. Porque a Bíblia fala que Jesus não pecou em nada. Mas os discípulos estavam fazendo a obra de Deus, estavam famintos e havia espigas de sobra ali, sobrando. Então, eles não pecaram, nem na questão do sábado, e eles não estavam furtando, eles estavam se alimentando. E ali Jesus ainda lembrou aquela passagem. Vocês lembram de Davi que estava com fome? E ele estava com outros, com ele? E ali ele entrou na casa do Senhor e comeu os pães da propiciação, o qual não era lícito, e deu ainda às pessoas que estavam com ele. E ali ele não pecou, Davi, com isso? Gente, Deus entende. Deus nos conhece. Deus não vê como o homem vê. Deus não julga como o homem julga. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham sido edificados. Se vocês têm alguma dúvida, quer que eu traga mais sobre esse assunto, é só colocar aqui nos comentários e nós estaremos falando um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Pessoal, quem sentir no coração de estar nos ajudando na obra missionária aqui no Nordeste, me ajudem, pois eu preciso muito da ajuda de vocês. Nós vamos construir a igreja aqui no Nordeste e eu conto com a ajuda de todos vocês. Seja uma oferta mínima,
Não importa o tamanho da oferta, 10, 20, 30 reais, vocês vão estar semeando para ajudar aqui na obra de Deus, pois nós queremos fazer a igreja. Já ganhamos o lote e precisamos construir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham sido edificados com esse vídeo. Abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o nosso próximo encontro.